Amém, meus irmãos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Agora você não vai abrir, você vai abrir Coríntios, certo? Mas eu vou usar outras passagens também, Efésios 4, 11 ao 13 e Romanos 12, 6 ao 8. Mas como nós vamos falar de 3 temas interligados, eu vou começar por um deles, que está em 1 Coríntios 12, 4 ao 11. E enquanto você está abrindo 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falando para você. Nós vivemos uma sociedade dos extremos. Na política, na religião, em várias frentes que a gente possa imaginar. Um mundo dividido, um mundo polarizado, especialmente no nosso país. E, por incrível que pareça, existem algumas polarizações, e eu não falo aqui exatamente sobre política, dentro das igrejas a respeito de algumas temáticas. Algumas temáticas que muitas vezes eu julgo secundárias. Temas que são muito próprios de cada congregação. Cada igreja tem a sua pegada, o que nós chamamos de usos, costumes, crenças, dogmas, mas existe uma única doutrina. E a única doutrina de Jesus Cristo é a sua palavra. Escute só, uma igreja verdadeira acredita que Jesus Cristo é Deus. Essa igreja acredita que Jesus Cristo é Deus? Amém. Essa igreja que acredita que Jesus breve voltará? Amém. Essa igreja acredita que vamos morar com Ele? Amém. Amém. Isso aí é primário. Se uma igreja cristã, dita cristã, não acredita em situações básicas como essas, eu já tenho meus 2 pés atrás. Eu não acredito que ela é uma igreja verdadeiramente cristã. Outros pontos são considerados secundários, sejam da ordem dos usos e costumes. Mulher pode usar calça ou saia. Homem pode usar cabelo grande e barba, ou tem que cortar. Mulher tem que deixar o cabelo crescer, ou tem que torar o cabelo. Homem pode usar, ou mulher, ou algum membro da igreja, tem tatuagem ou não pode. Pode usar brinco ou não pode. Isso é secundário. São debates meramente humanos. E aí, obviamente, se você está numa igreja que tem um determinado uso e costume, você, em respeito àquela comunidade em que você está vivendo, vai precisar se adequar às suas vestimentas, à sua estética, para poder fazer parte daquela comunidade. Eu mesmo, muito possivelmente, nunca serei convidado para pregar numa Assembleia de Deus mais tradicional, porque eu não estou disposto a tirar a minha barba, que eu considero a minha bela maquiagem. Né? Meu barbeiro está ali assistindo o culto juntamente conosco. Ele disse que eu tenho bastante hormônio, cresce rápido. Eu não sei se é a água que ele bota também, né? Que eu tenho que voltar lá de 15 em 15 dias, tem uma água meio especial. Como eu não estou disposto a viver isso, prego em outras igrejas enquanto convidado, até mesmo na Assembleia de Deus, onde tem um uso e costume diferente desse. Existem Assembleia de Deus que tem isso. Mas aqui eu não estou para julgar o que é certo ou errado. Nós aqui temos nosso uso e costume, nós aqui temos algo que nós acreditamos ser a teologia saudável, não somos absolutamente donos da verdade, mas estamos aqui para viver baseados no Evangelho. Outra coisa secundária, calvinismo, arminianismo, a gente vê muita briga. Essa briga tem mais de 500 anos, desde a época da Reforma, e eu costumo dizer o seguinte: vai estar um arminiano, Rodrigo, subindo aos céus de glória. Do outro lado vai estar um calvinista subindo aos céus de glória, um olhando para o outro, depois que Jesus voltar e dizendo assim: está vendo que eu estava certo? Sem abrir mão daquilo que eles acreditam que seja verdadeiramente a teologia correta. Mas isso, mais uma vez, é um debate completamente secundário. E o tema que eu vou trazer hoje também, ele também gera uma série de problemáticas e interpretações diferentes. E muitas vezes as pessoas vão exatamente para os extremos da fala que eu comecei a dizer a vocês. Assim como na política, tem pontos que não conseguem dialogar, muitas vezes a respeito desse tema que eu vou falar, existem pessoas que ou adotam uma coisa completamente, ou adotam a outra completamente. E cabe a nós, enquanto pacificadores, e bem-aventurados os pacificadores, porque deles são o reino dos céus, buscar o equilíbrio em tudo, para que a gente possa chegar à verdade bíblica.
Diga para quem está do seu lado. O tema de hoje é sobre dom, talento e chamado. Felizmente, em alguns lugares, o dom é negligenciado. A que ponto se chega nessa negligência? Se diz que hoje os dons não servem para mais absolutamente nada. Eles são algo distantes no passado. Já serviram para o que a gente chama de igreja primitiva. Hoje não servem e não tem mais absoluto valor nenhum. Como se Deus ou a igreja não tivesse mais nada a ganhar com esse ou aquele dom. Em outros lugares, olha o outro extremo. O dom é tão supervalorizado que muitas vezes ele vai contrário ao que a doutrina bíblica ensina. Vocês vão ver quando eu falar, por exemplo, do dom de línguas estranhas, a gente vê extremos absurdos que vão contrários ao que o apóstolo Paulo, por exemplo, ensinou. E como a gente aqui na igreja lá tem um compromisso, não com Aquiles, não com Gidão, nem com Ana, nem comigo, tem um compromisso com a palavra de Deus, eu preciso ensinar isso a vocês para que a gente possa aprender juntos e a gente possa usufruir os dons. Sim, eles são para os nossos dias, mas existe uma forma melhor de usufruir os dons, os ministérios, as vocações, os chamados, os talentos derramados pelo Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica, parando e explicando uma pregação expositiva para você. Tá bem? Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Dos versículos de número 4 a 6, o apóstolo Paulo está falando de duas verdades presentes nas igrejas de Corinto, mas também nas igrejas nos dias atuais. A primeira questão, existe uma grande diversidade na igreja do Senhor. E eu vou ser bem claro aqui. Essa diversidade que eu estou falando não tem absolutamente nada a ver com inclusão, questão de gênero, não é disso que eu estou falando. Inclusive, se eu puder aqui fazer um adendo, nossa igreja não é inclusiva. Nós somos uma igreja que vive em unidade. É diferente. O segundo ponto é a unidade. E esses pontos, se forem avaliados de maneira solta, vão entrar em conflito. Diversidade, várias formas, vários jeitos, vários ministérios, vários dons, vários talentos, várias vocações, mas ao mesmo tempo é preciso prezar pela unidade da igreja de Jesus Cristo. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, que apesar da diversidade dos dons, eles não podem se contradizer, pois os dons, os ministérios e as maneiras de atuação procedem de um único Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se nessa igreja se levantar alguém com um dom de línguas e esse dom contradizer o dom de conhecimento, não pode vir de Deus. Se na língua estranha vier algo que é contrário ao que está escrito aqui, ou uma revelação diferente do que foi dito aqui, é o mesmo que acrescentar um tio ou um J, conforme está escrito lá em Apocalipse, no capítulo de número 22. Ai daquele que acrescentar um tio ou um J. Eu não sei nem porque o escritor usou essas duas expressões, né? Um X, um Y, um Z, qualquer que seja. Uma única, mínima acréscimo que for feito na palavra, lhe será acrescentado ou lhe será retirado
Diga comigo, meu irmão, misericórdia. Amém? Então, Paulo está nos chamando, diante da diversidade dos homens, a viver a unidade da igreja. Pois há um só batismo, um só Espírito, um só Deus, uma só igreja. Muitas igrejas acreditam que elas são as donas dos céus. E sinto muito, mas se você acha que nos céus vai encontrar apenas o povo da igreja lá, você está redondamente enganado. Nós vamos encontrar, pastora Débora, os irmãos de todas as eras e de todas as igrejas verdadeiras que entregaram a vida ao Senhor Jesus. E você vai encontrar Tiago, aqueles irmãos que a gente nem conhece. A gente estava ali na frente ontem durante o culto das mulheres e o irmão nos questionou, a mim e o diácono Aquiles, a respeito da morte, o que acontece com o corpo, onde está a alma, o espírito. Olha o que está acontecendo nessa comunidade, viu, irmão? As mulheres estavam adorando aqui dentro e tem gente tirando dúvida teológica lá fora. Essa igreja veio aqui para fazer a diferença. E aí, ele dizia, eu vou ver o apóstolo Paulo, pastor. E ele disse, pastor, ou seja, ele sabe quem é quem está aqui dentro, vai? Eita, rapaz, quem dele está ali, irmão a Deus. Pastor, a gente vai ver o apóstolo Paulo aí. Vamos ver. Como diz o hino na ditosa cidade, veremos arcanjos, anjos, querubins, veremos Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, veremos os discípulos amados por ele, aqueles que partiram no Senhor, e glória a Deus, principalmente veremos face a face a Jesus. Aleluia! Essa única igreja, na noiva adornada de Jesus Cristo. Depois de Paulo, sou muito fã de Agostinho de Hipona. Nosso amigo católico chama de Santo Agostinho. Se ele souber disso, ele vai falar, mas eu chamo ele de Agostinho de Hipona. Sujeito inteligentíssimo do século IV, ele fala o seguinte a respeito da unidade. Nas coisas essenciais, nas coisas primárias, nas coisas básicas, devemos ter unidade. Nas coisas não essenciais, ou seja, nas coisas secundárias, nos debates que não necessariamente são se vai ou não para o inferno, se você tiver de calça ou tiver de saia, tiver de brinco ou não tiver de brinco. Nesse caso, nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Sabe o que isso quer dizer? Em todas as coisas, caridade. Em todas as coisas significa como completamente diferente de você. Amor. Caridade nada mais é do que amor. Isso corrobora, pastora, com a fala do próprio Jesus Cristo, que dizia assim, o que é que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí vem a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo parece, Paulo, que é mais leve, né? Estão vivendo na graça mais leve. Aí Jesus vem e acocha com a graça. A lei diz isso, é bonitão. Eu vos digo outra coisa agora. Ame a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, e agora chegou a hora da graça. Ame os seus inimigos. A graça é levezinha que só, né? É só costuma dizer que é graça de graça, e aí a gente pode fazer tudo. Qualquer um, diz a lei, que adulterar será apedrejado. Essa é a lei, que lei dura, né? Vamos para a graça, glória? Jesus, qualquer um que olhar sua irmã e desejar, já adulterou. Se você não ama seu irmão, você, apóstolo Paulo agora, é assassino. Eita. E agora? Que graça leve, né? A graça, ela tem um peso. E o peso a gente não pode cumprir. Mas esse peso já foi cumprido na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus Cristo. Todas as coisas, caridade. Todas as coisas, do amor. E trinchamos no versículo 4, 5 e 6. Acompanhe comigo, a partir de agora, o versículo de número 7, que diz assim: a cada um, unidade individual de pessoas, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Com que finalidade? De que todos sejam beneficiados. Está tendo transmissão do culto, né? Aleluia. Primeira transmissão da igreja lá.
esqueceu que a terra é inteira mesmo? Precisava, né, João? Mas se não fosse eu, era a orelha, se não fosse a bochecha. Envia aí, meu irmão, tá no grupo da igreja? Envia aí, se você está aí, dá uma enviada, tá bom? Nós vamos voltar para a palavra aqui. Rapaz, estou sabendo isso agora, viu? Glória a Deus pela vida dos meninos ali da mídia. Verso 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com que finalidade? Que todos sejam beneficiados. Qualquer que seja o dom, e são 9. Qualquer que seja o ministério, e são 5. Qualquer que seja o dom de serviço, ele não pode servir o seu próprio umbigo. Ele tem que servir a igreja. E digo mais, ele tem que servir a comunidade. Se não servir a igreja e não a comunidade, não é dom. Carnalidade. Se o seu dom serve a você mesmo, se você tem qualquer um dos 9 dons que a gente vai ministrar aqui, ele precisa seguir o que está descrito no capítulo de número 12, versículo de número 7 de 1 Coríntios, dizendo que a finalidade, o objetivo do dom é que todos sejam beneficiados. Diga para quem está do seu lado assim: se você tem um dom, um talento, um ministério, ele precisa servir a igreja. Diga assim para ele: digo mais, ele precisa servir na sua comunidade. Quantos vão servir aqui, digam glória a Deus? Escute isso, não? Vamos para os dons agora? 9 dons. Verso de número 8. Pelo Espírito, para aí. Olha quem é que dá o dom. Pelo Espírito, o Espírito está com E maiúsculo ou minúsculo aí? Maiúsculo, né? Espírito de Deus. Então eu não posso dizer que o dom é uma busca minha. Pelo Espírito, por Deus, não sou eu que busco. Não é mérito meu. Não é porque eu quero. Não é porque eu tenho talento. Não é porque eu posso. Não é porque eu consigo. Não é porque eu faço. Não é porque eu aconteço. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria e a outro, por quê? Pelo mesmo Espírito, com E maiúsculo, é dado a palavra do conhecimento. Cadê os jovens aqui dessa igreja? Um pouquinho, né? Tem alguns ali. Eu só ouvi glória de Valentina, de Letícia, de Ana. Ainda bem, né? Teve uns meninos aqui que falaram glória a Deus. Sandra, com esses seus cabelos brancos bonitos, como diria aquele cantor, né? Dizendo que é jovem, só coisa. Por que eu estou perguntando sobre jovens? Jovem há muito tempo. Nós temos há muito tempo, pastor. Não seja vazio, não. Os mais jovens aqui não sabem o que é isso que eu vou falar aqui agora, não. Esses jovens ali, hoje, têm a maior quantidade de informações e conhecimento disponível na história da humanidade. Você sabia que um único aparelho de celular desse aqui, e é Android, viu? Não é nem iOS. Ele tem mais capacidade do que todos os computadores que levaram o homem até a Lua. Um único celular. O que é que você fazia para fazer seu trabalho de escola e adquirir conhecimento? Você ia na biblioteca de onde? Parque 13 de Maio. Abria uma enciclopédia Barça. Barça é um negócio. Se você disser hoje Barça para o menino, ele vai dizer: é Barcelona, né? É Barcelona. Não é isso, Thiago? E se você, Andinho, desse a sorte de a máquina de fotocópia, era Michelle. Um mimeógrafo. A primeira droga do ser humano, mimeógrafo. Né? O álcool que vem dali, né? Você ficava viciado com aquele negócio. Se você deve ser a sorte da máquina estar funcionando, cara, naquele dia, você tirava uma xerox daquele seu conteúdo, mas se desse vazar, você tinha que passar todo o conteúdo da mulher e para outra. Hoje o menino pega o celular e faz assim, ó, chat GPT. Faz o seguinte para mim.
faz um trabalho de 300 laudas, quanto quiser, sobre tal e tal tema, coloca como se o professor nunca fosse ver e saber que eu sou doido, é tudo na escola, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. O negócio sai pronto, um ninguém que ainda não tem coragem de tirar os travessões que tem lá. Porque o ChatGPT produz negócio com travessão. Não é isso? É muito conhecimento e pouca sabedoria, muitas vezes. Para encontrar um adulto, um jovem, isso daí, independente da idade, que tenha raciocínio e sabedoria, está sendo extremamente raro. Informação, Rafael, tem a torta e a direita. A gente consome informação a todo momento, na TV, na internet, no celular. Chega, foi por isso que eu precisei parar aqui. Irmão, pelo amor de Deus, não me diga como está o jogo. Parei aqui, porque senão continua chegando informação, inclusive contra a minha própria vontade. Mas será que eu estou pegando esse conhecimento e transformando em sabedoria? Muitas pessoas têm muito conhecimento a respeito do que está descrito aqui na palavra de Deus, porém pouca sabedoria para aplicá-la ao dia a dia. Se você está aqui na igreja pelo menos há 3 vezes, você já deve ter me ouvido falar pelo menos 2 vezes que a minha definição de diferença de conhecimento e sabedoria é a seguinte 2 pontos. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Quem sabia que tomate é uma fruta? Tomate não é um legume, tomate não é uma verdura, tomate é uma fruta. Mas sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Olha que diferença. Eu tenho a informação, eu tenho o conhecimento, mas se esse conhecimento não for sabedoria, nesse caso, não é sabedoria popular, ele vai ser profundamente inutilizado. Ora, se a falta de conhecimento é capaz de destruir o povo de Deus, o que é que não faz também a falta da sabedoria? O que é sabedoria aqui? Amém, meu irmão. Acho que alguns não querem, mas se você quer, eu também quero sabedoria. A palavra de Deus afirma: peça a Deus que Ele muito tem a dar. Lembra que é pelo Espírito? É Ele que dá? Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Mais riquezas, mais mulheres, 700 concubinas, 300 mulheres. A reboque, pelo menos 300 sogras. Problema dele. 300 sogras foi um negócio que ele fez. Mas ele pediu o que do Senhor? Sabedoria vinda do alto. O profeta Oséias fala lá no capítulo 4, versículo de número 6. O meu povo perece. Perecer não é padecer, irmão. Padecer é sentir dificuldade, é passar fome. Perece é morrer. Meu povo perece por falta de conhecimento. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque desse altar tem saído dos homens e mulheres de Deus, e também através da sua vida, da vida das tias, da sala de aula, conhecimento e sabedoria para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Diga assim para quem está do seu lado: você quer crescer espiritualmente, busque conhecimento e transforme esse conhecimento em sabedoria. Conhecimento e sabedoria estão dentro de um rol que é do discernimento da palavra do Senhor. Logo depois, no versículo de número 9, vem outros 3 dons. Há outro, pelo mesmo Espírito. Paulo está sempre enfatizando pelo mesmo Espírito com E maiúsculo. E, com E maiúsculo. É outorgada a fé. Você sabe o que é outorgar? Outorgar é quando você está vivendo num reino. E o rei diz assim: eu determino isso. Promulgado é quando você está vivendo numa democracia. Em 1988 foi promulgada a Constituição Cidadã do Brasil. É isso. Ela foi determinada por um conjunto de pessoas. Outorgada, determinada por Deus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Ó? Pelo Espírito é determinada
o dom da fé sobre a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Deus não apenas presenteia, pastor, como determina, tenha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se todos nós devemos agradar a Deus, fé é um dom derramado sobre todos nós. Diz assim, ao outro, pelo único Espírito, ele agora não disse nem mesmo Espírito, único, unidade, dom de curar, e a outro, poder para operar milagre. Não sei se você sabe, às vezes existe igreja que não acredita em milagres vindos da parte do Senhor, mas eu acredito, e eu digo mais, eu sou um milagre na casa de Deus. Aleluia. Você também é um milagre, você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Deus tirou você de uma condição pecaminosa e hoje você é lavado, salvo e remido pelo sangue de Jesus, milagre. Além disso, o Senhor acrescentou em mim um milagre de uma trombose mesentérica, condenada à morte, 5 dias de UTI, 17 dias de hospital, mas o Senhor permitiu que eu estivesse aqui no dia de hoje e derramou o milagre da cruz sobre a minha vida. Se você não acredita em milagres, sinto muito, na igreja lá, nós estamos preparados para viver milagres. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós queremos viver milagres de todas as espécies da parte de Deus, mas muito cuidado. O diabo pode produzir milagres e ludibriar você também. Pastor, você está blasfemando, está falando besteira. 2 Tessalonicenses 2:9 diz assim: ora, o aparecimento do anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ou milagres ilusórios, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, aqueles que não têm conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Se você está perecendo, você está apto a ser enganado pelos milagres fantasiosos do diabo. Porquanto ele, para um amor à verdade que poderia os salvar, é por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor. Olha quem é que envia: Deus. A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da justiça. Deus entregou essas pessoas para suas próprias paixões de tal forma que Ele mesmo coloca neles o desejo de buscar milagres mentirosos. E sinto muito, muitas vezes, pessoas têm ido em busca de localidades que têm dito que vai acontecer, fazer acontecer, mas estão sendo iludidas por práticas do diabo. Voltando à fé, Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que nós não podemos ver. E Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso vem de Deus. A igreja está ligada. Próximo versículo ainda que fala de milagres, ele continua dizendo, verso 10: a outros é dado o dom de profecia. Olha aí. Dom de profecia é uma coisa, profeta é outra. Saiba aqui falando e afirmando isso. O último profeta foi João o Batista. Se você ouvir alguém dizer assim: eu sou profeta de Deus, nos dias de hoje, corra. Porque o que existe hoje não são mais profetas, mas o dom de profecia, que é muito diferente desse tipo de profeta. O profeta era a boca de Deus, Isaías, Samuel, Jeremias. Falava, se cumpria. Até João o Batista encerrou. O último grande profeta, acabou. Depois dele, Jesus Cristo. Agora quem tem é falso profeta. Sabe o que é o dom de profecia? Mais simples do que você possa imaginar. Leitura e explicação da palavra de Deus. Nesse momento eu estou exercendo o dom de profecia sobre a sua vida, meu irmão. Você pode dar uma glória a Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus ser explicada. Muito obrigado, meu irmão. Não bastasse derrubar ali durante o louvor, agora eu derrubo durante a pregação. É hoje, é? Foi ontem. Eu recebi parabéns. Eu sou baterista com pulso. Não tenho intenção de ser. Mas o irmão não tem outro.
eu vou lá, mexerico, toca a bateria. Leitura e explicação da palavra. Continua aí, meu irmão, olha, porque agora eu vou entrar na pedrada. E eu nem vou comprar uma briga de um lado, nem vou comprar uma briga de outro. Eu acredito nos dons de profecia até hoje, mas acredito que eles precisam ter ordem e decência. E, obviamente, existe um dom que é mais evidenciado no meio da igreja, que a gente vai ver já já. A outro é dado discernimento de espírito. Meu irmão, deixa eu contar uma historinha para vocês. É terminal de igreja. Existia aquele movimento nas terças-feiras, quintas-feiras à tarde, chamado Círculo de Oração. Quem já foi no Círculo de Oração? Fui para muitos. Um dia eu aprontei uma no Círculo de Oração. Era menino, adolescente, para provar como muitas das vezes, pastor André, as igrejas não têm preocupação com passar doutrina. 17 anos de idade, botei um terno e disse, hoje eu vou pregar na igreja. E eu vou provar minha tese. Que basta qualquer um chegar numa igreja com um terno que ele dá uma oportunidade. Fui numa igreja que ficava ali na ladeira, em Maranguapium. Falei, ladeira, hoje a igreja não existe mais. Então, não estou sendo fiel. A igreja não está mais, não. Pode estar em outro lugar. Cheguei e a primeira coisa que disseram foi, o irmão que veio está de terno, está com oportunidade. Eu disse, provei minha tese. Obviamente, eu usei daquele momento ali para pregar a palavra de Deus. 17 anos de idade. Imagina um camarada que tem uma capacidade neurolinguística de enrolar os outros. Ele vai conseguir enrolar. Eu provei minha tese. E disse que numa igreja existia um círculo de oração, e as mulheres viviam em comunhão, e era uma bênção. O círculo de oração é uma bênção, é para ser uma bênção. Não pode ser círculo de oportunidade. E a oração é oração, não é oportunidade. E disse que chegou uma senhora e levantava-se no meio da igreja sempre e começava a falar em determinada língua, como se profetizando para aquelas irmãs. Ninguém havia percebido, mas desde então começou a ocorrer uma série de desavenças e problemas dentro da igreja. As irmãs começaram a brigar sobre que roupa iria ser do aniversário, a cortina que ia ter. Geralmente é sobre besteira. Né? Que tipo de flor do arranjo nós vamos comprar lá nas casas pernambucanas, na floricultura pernambucana. Até que um dia, depois de muitas profetizadas ou profetadas dessa mulher, um senhor foi chamado para pregar naquele lugar. E quando aquela mulher se levantou e começou a profetizar, ele queria pregar, ajoelhou, e quando chegou a oportunidade dele, ele começou a falar. O Senhor, eu entendi agora porque ele me levantou para vir até esse lugar. Eu fui missionário durante muitos anos em tal país, essa mulher está falando a língua daquele país. E o que ela está falando são uma torrente de maldições sobre a vida dessa igreja. E faltou discernimento espiritual por muitos anos sobre a vida dessa igreja. E é por isso que vocês estão vivendo uma série de dissensões e divisões dentro da casa do Senhor. Aquela mulher, já na porta da igreja, olha e diz, o meu trabalho aqui acabou. Falta de discernimento espiritual. É ou não é de Deus? Tem muita gente dizendo, eis que te digo. E não é de Deus. Fazer prova, irmão. Coloque diante das Escrituras. Isso está contradizendo o que está nas Escrituras, para que você possa, enfim, poder saber se verdadeiramente aquela pessoa está falando de Deus. Línguas e interpretação de línguas. Diz, no versículo de número 10, a outro é dada a variedade de línguas, e a outra ainda é a interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo em único Espírito realiza todas as ações, e ele as distribui conforme deseja. Eu poderia fazer uma pregação toda só sobre isso. 1 Coríntios 13, 1 diz que Paulo, informando para a igreja que mais tinha fervor e manifestações do Espírito Santo de Deus, passa a nos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retinha. Tem língua estranha, mas não tem amor, não serviu de nada. Tem língua estranha, mas não serviu a igreja, não serviu de nada. Olha o atocho, perdão, irmãos, deixa eu beber uma aguinha. E Paulo vai dar nessa igreja sobre línguas. Algum irmão aqui sabe que eu falo em línguas estranhas? Já me viu falando em línguas estranhas?
Você vai entender por quê. Eu falo em línguas. Mas você vai entender por que eu não falo em línguas aqui. 1 Coríntios 13. E aí eu vou dar um ultimato para você. Ou você acredita no que está escrito através do apóstolo Paulo, ou você acredita no pastor que você acha que é o bambambam da língua estranha. Eu fico com o apóstolo Paulo. Seguir o caminho, acompanha aí, meu irmão. Que nem Bereia, acompanha. 1 Coríntios 13, 1. Seguir o caminho do amor e exercer com zelo os dons espirituais. Zelo. Contudo, especialmente o dom de profecia. Exerça principalmente o dom de profecia. Eu acabei de dizer que o dom de profecia é pregar e explicar a palavra de Deus. Esse Paulo está colocando como principal. Isso foi esporte, não foi? Não bastou de ligar o Wi-Fi, não, meu irmão. Vou adiantar aqui. Oi? Ah, é besteira, isso acontece. É um alívio cômico. Porquanto, quem se expressa em língua estranha não fala aos homens, mas fala para quem? Para Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza, quem prega a palavra, o faz claramente para a edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Verso 5. Eu gostaria que todos vós falassem em línguas. Desejo do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todavia, muito mais do que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba e a edifique. Primeira coisa, se falar em línguas, para edificar a igreja, interpretação. Se não houver interpretação, não serviu de nada. Aí você está lembrando agora da comunidade que você já viu, que você já foi, que você já participou, e havia uma torrente de línguas estranhas e ninguém interpretou. Carnalidade. Se eu falar aqui e não interpretar, nada. Você vai ficar com Paulo ou vai ficar com o pastor bacana? Eu fico com Paulo. A gente está ensinando vocês, meus irmãos. Portanto, irmãos, verso 6, se eu for até vós falando em línguas, que benefício eu trarei? Mas agora que eu estou falando, profetizando, aí eu estou trazendo um benefício. Se não vos falar por intermédio da revelação, de conhecimento, de profecia, ou ainda de ensino. Pule para o verso 12. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, vocês desejam exercer, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo. Verso 13. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Mais uma vez, se não interpretar, não valeu de absolutamente nada. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Verso 18. Eu dou graças a Deus, Paulo falando, porque eu falo mais em línguas do que todos vocês. Paulo ainda está passando na cara deles. Eu falo mais do que todo mundo aqui. Mas vocês estão me vendo falar em línguas? Eu estou falando na língua que vocês entendem, porque isso é o que vai edificar vocês. Amém. Verso 19. Na igreja, eu prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Meu irmão, fique com o apóstolo Paulo. Se eu só falar assim, Juliana, Jesus ama você muito, 5 palavras. Fiz mais do que ela baixou. Fiz muito mais. Muito mais. Mais do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Olha, eu nem estou entrando no mérito aqui. Se essa língua estranha é um idioma internacional ou se é uma língua angelical. Isso é outra história. Verso 20. Não sejais infantis. Ele falou antes, amadureza.
Agora, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças, mas sobre o entendimento sejam como adultos. Pule para o verso 26. Portanto, qual a atitude correta então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, uma mensagem, uma revelação, ou ainda uma palavra determinada à língua e outra interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Verso 27. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem... Eita, agora peguei no calo, viu? Que falem somente 2, quando não muito 3. Sabe aquele culto que você foi, que tinha 10.000 pessoas falando línguas ao mesmo tempo? Carnalidade. Foi carne. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim: quando tiver gente falando em línguas, só 2 ou 3. E um de cada vez. E que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado, falando consigo mesmo e com Deus. O espírito do profeta está sujeito ao controle do próprio profeta. O espírito é sujeito ao profeta. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar. O dom de pregar a palavra de Deus, aperfeiçoe. E não proibais ninguém de falar em línguas. Paulo não está proibindo, mas ele está regulamentando. Porque a igreja de Corinto era uma bagunça. Porém, que tudo seja realizado com ordem e decência. Sinto muito. Mais uma vez. Vocês estão aqui para aprender, sim ou não? Sim. Amém. Se você está aqui para aprender, você a partir de hoje aprendeu. Se você vai na igreja, tem 5 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo e não tem um que interprete, não está seguindo o que o apóstolo Paulo está falando. Eu preciso seguir o que ele está falando. Eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que 1000 palavras. E olha que eu falo mais de 1000 palavras, Paulo está dizendo, para que vocês possam, de fato, compreender. Línguas e interpretação são comunicações espirituais. Estou terminando, viu, meu irmão? A maior mentira do pregador. Na igreja de hoje, é dizer que está terminando a palavra. Precisamos resgatar a consciência de que o Espírito age de maneira sobrenatural, mas sempre de acordo com a palavra. Nós não buscamos experiência pela experiência, mas nós buscamos para a edificação do corpo de Cristo. Eu vejo em nossa igreja palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, cura e milagres, discernimento do Espírito, falar de línguas e interpretação de línguas, mas tudo isso para a edificação da própria igreja. A igreja lá é uma igreja continuista, nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito, mas isso não significa que esse continuismo tem que contradizer o que está nas Escrituras. O que está nas Escrituras é maior do que qualquer ideia humana. Dons ministeriais. Abra aí Efésios 4, do 11 ao 12. E agora eu vou ser bem breve, porque essas partes são mais rápidas. Efésios 4, 11 ao 12 diz assim, enquanto você está procurando. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Vou parar aí para não ler tudo. Só existe 5 ministérios. Sinto muito, não existe ministério de louvor. Não existe ministério de dança. Não existe ministério de intercessão. Só existem 5 ministérios na igreja. Porque existem departamentos. Pode ter o departamento de louvor, departamento de dança, departamento de intercessão. Aliás, todos deveriam ser intercessores da casa de Deus. Efésios 4, verso 11. E aí ele fala quais são esses 5 ofícios ou ministérios que devem estar desempenhados na casa de Deus. Apóstolo,
profeta, evangelista, pastor e mestre. A igreja lá tem esses 5. Glória a Deus. Amém. Mas nós não temos o apóstolo como aquele que tem um chapelão. Aquilo ali é autodenominado apóstolo. Apóstolos só foram 14. 14. Vamos lá? Simão Pedro, Simão Zelote, os 2 Simões, os 2 Judas, Iscariotes, Tadeu, o meu irmão André e Filipe. Minha mãe botou André e Filipe. Os 2 evangelistas, João e Mateus. Os 2 Tiagos da série, Tiagão e Tiaguinha. E os 2 são nomes estranhos. Tomé, chamado Dídimo, e Bartolomeu, chamado Natanael. Quando Judas morre, 13º apóstolo, Matias. E existe um que foi chamado apóstolo das ações, Paulo. Último apóstolo. Qualquer um tem do apóstolo. Se você considerar apóstolo missionário, aí beleza. É aquele que envia a palavra, beleza. Missionário, se for isso, beleza. Apóstolo. Se não for, não existe mais apóstolo. O que existe hoje é o dom apostólico, o ministério apostólico, que é o ministério eclesiástico, o ministério administrativo. Aqui na nossa igreja, nosso pastor hoje não. Ele administra enquanto pastor presidente da igreja de Jesus Cristo, a igreja lá. Amém? Profeta, aquele que lê a palavra e a explica. Na antiguidade, a voz de Deus. Na atualidade, o que lê e explica a palavra de Deus. Hoje, eu acumulo aqui os 2 ministérios de profeta e de mestre da igreja. O mestre, já antecipo para vocês, é o equivalente ao doutor da lei. Quer dizer, eu não estou me exaltando nada disso. Para mim, isso é uma bobagem. Tá bom? Mas é o que tem a clareza a respeito da lei, mas os amigos aqui estão juntos, juntamente comigo, profetizando a palavra e ensinando a palavra enquanto mestre. O ministério evangelístico, que tem a ver com missões, e diga a você, viu? Todos nós devemos estar no ministério evangelístico. O que é a grande comissão estabelecida por Mateus 28 diz? Ide por todo mundo, pastor, pregar o evangelho, é isso? Não, diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Todos nós. Diga para quem está do seu lado assim, você tem um ministério para evangelizar. Sábado a gente vai evangelizar, meu irmão. Vamos exercer esse ministério. Glória a Deus. Nessa mesma igreja, nesse mesmo canal, só não é no mesmo horário, né? 3 da tarde? 3 da tarde a gente consegue. Hoje, atualmente, nosso futuro pastor Aquiles é quem está com o ministério evangelístico. E o pastor é o que cuida do rebanho. É aquele que demonstra zelo, cuidado, alimenta as ovelhas, cuida do rebanho do Senhor. Nosso pastor Martini está com o ministério pastoral da igreja. Nós somos pastores também, eu, Aquiles e Juliano. Hoje nós não precisamos de novos apóstolos, tampouco de chapéu do boiadeiro, pois o alicerce já está posto em Cristo e na palavra. Nós precisamos é de líderes fiéis, que cuidam do rebanho, ensinam a sã doutrina e anunciam com coragem a salvação em Cristo. Uma igreja saudável é aquela que valoriza os ministérios. Não para exaltar pessoas, mas para amadurecer os santos. Abra agora para terminar, Romanos 12, 6 e 8. É a última vez que eu falo para terminar. É a mesma palavra que está escrita em 1 de Pedro 4, 10 a 11. Por isso, eu só vou ler Romanos. Romanos 12, 6 a 8 diz que temos diferentes dons. Pedro também diz isso lá em 1 de Pedro. De acordo com a graça que nos foi dada. Dom de profetizar, já falou. Use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, olha aí, novo dom, serviço. Todos nós podemos servir na casa de Deus e exercer esse dom. Sirva. Se é ensinar, ensine, novo dom, ensina. Se é encorajar um dom.
Tem cara que chega assim, você está numa depressão e lá, meu irmão, e dá um ânimo, dá uma coragem. Faz o chamado paracalho. O paracalho é encorajamento. O Espírito Santo é encorajador. E você também pode exercer o dom do encorajamento. Quem contribui, coopere com generosidade. Contribuir é um dom. Tem cara na igreja, um homem e mulher de Deus, que o dom dele é contribuir financeiramente, com seus recursos, de várias formas, dando sua mão de força para que as coisas aconteçam. Liderança, se é exercer liderança, que ministre com zelo. E o último dom, se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Olha quanto dom bonito, gente. Dom de misericórdia, dom de contribuição, dom de encorajamento. Tudo isso está disponível para a gente exercer. O que é que a gente está fazendo sentado com os braços cruzados? Se o nosso Deus tem nos chamado para exercer dons tão maravilhosos. Conclusão. Os dons do Espírito são o poder de Deus agindo na comunidade. Os dons ministeriais estabelecem ordem, ensino e liderança. Os dons de serviço mantêm a vida cristã prática na igreja. E os dons só são úteis se for para a edificação da igreja. Tem muita igreja dizendo por aí assim, a gente está vivendo um avivamento. E se você acha que avivamento vai ficar depois do culto, pulando, dançando, sinto muito, isso não é avivamento. Se você acha que avivamento é ficar gritando, não é avivamento. Pesquise o avivamento na Irlanda, pesquise sobre o avivamento na Coreia do Sul, pesquise sobre o avivamento na África do Sul. Quando a igreja se levanta para exercer seus dons e ministérios, existe um grande avivamento que acontece sobre a terra. O avivamento produz três coisas. Primeira coisa, pregação da palavra de Deus. Aleluia. Cheque na igreja lá. Primeiro ponto do avivamento. Segundo ponto, arrependimento dos pecados e confissão dos pecados. Vidas começam a reconhecer que Jesus é Salvador. E eu não estou falando aqui centenas de milhares. Para mim, pouco importa. Se aquelas 3 vidas ali da Live Pizza que eu sempre falo, foram elas, amém. Estão se arrependendo e, como crianças, reconhecendo que precisam de Jesus Cristo. Cheque. Terceiro ponto. A comunidade ao seu redor impactada. Avivamento da África do Sul. O povo se posicionou no dom e no ministério de Deus. Era o apartheid que estava acontecendo, meus irmãos. Tinha bairro de negro e bairro de branco. Ônibus de negro, ônibus de branco. Na escola, bebedor para negro, bebedor de branco. Banheiro de negro, banheiro de branco. Jesus levantou a igreja num grande avivamento. E a África só acabou com o apartheid. A gente chegou aqui. E a boca de fundo que tem aqui. A gente chegou aqui. E quando a gente está lá fora achando que nada está acontecendo, enquanto as mulheres estão orando aqui, tem irmão lá fora dizendo, eu quero tirar dúvida da palavra. Deixa eu antecipar uma coisa para vocês aqui. Esse mês a gente vai pegar essa praça e não vai passar desse mês. Homens, cadê os homens aqui? Garagem, né? A gente vai limpar essa praça toda. Porque onde tem sujeira, o diabo faz e acontece. A gente veio para aqui para mudar a realidade desse lugar e viver um verdadeiro avivamento baseado na pregação da palavra, no arrependimento dos pecados e na mudança da sociedade desse lugar. Acabou. Vamos exercer esse dom junto, Léo. Vamos, Tiago. Vamos, Deus. Rafael, não fala tudinho não, tem lugar. Não sejamos uma igreja fria que ignora o agir do Espírito. Não sejamos uma igreja também desordenada, que busca o dom sem discernimento. Que sejamos uma igreja bíblica, viva, equilibrada, que valoriza os dons, que sabe qual é a diferença de dom, sabendo que é uma capacitação espiritual dada por Deus, que sabe o que é um talento, que é uma habilidade muitas vezes natural, você já nasceu com ela.
Messi é um talento nato, vai ser com ele. Cristiano Ronaldo não tem um talento nato. Ele precisou correr atrás. Correu atrás para se equiparar. Um tem o talento, o outro tem o chamado de ser o melhor atleta, talvez, de todos os tempos. Chamado e vocação é a missão específica ou a missão geral que Cristo Deus deu a cada um de nós. Mas existe um ministério que é compartilhado por todos nós. Que esse ministério engrossa ou engloba profecia, palavra, evangelismo, que é o ministério da reconciliação. E foi Jesus Cristo que nos reconciliou consigo mesmo. Para que hoje a gente possa exercer também cada um desses dons, talentos e ministérios na casa do Senhor. Hoje celebraremos a mesa, celebraremos ao nome do Senhor e podemos dizer ao Senhor, ainda que eu não tenha nenhum dom, ainda que eu não tenha nenhum talento, ainda que eu não tenha nenhuma vocação ou chamado, eu tenho um novo nome, chamado Filho de Deus. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé, eu convido o departamento de louvor a vir até aqui. Juntos nós vamos celebrar a ceia do Senhor e no final será aberta a oportunidade para você estar longe da presença de Deus.